Não é possível falar desta nitidez, mesmo assistida de longe pelo movimento oblíquo da água e a sua costura na nascente das pedras quentes que rejeitam e depois abrigam os meus pés, assentes com a teoria do fogo. Eu sabia de gostar do nado com enfeite natural de flor laranja sobre o primeiro fio de cabelo branco, grave, que encerrou o ano na disparada pelos relevos e fez cair sobre mim a grossura das cavernas e um vale certamente modificado pela velocidade com que me dissolvo e me dissipo na lucidez molhada de pedra de rio. Não era possível permitir esta voz. Réplica das Urtigas tem uma unidade que eu busquei concentrar a partir de uma ideia de corpo. Então, o livro é organizado por esqueletos neurológicas e 7 oposições. Então, digamos que seja cabeça, corpo e membros, digamos assim. E nesse sentido, eu acho que é interessante pensar a formação de um corpo, ou um romance de formação, entre aspas. Esse corpo é um corpo lírico, mas é um corpo também em processo, é um corpo estancado, né? Apesar de ter essa ideia de processo e de formação, é um corpo devidamente estancado, dividido. E o título diz muito sobre esse lugar desse sujeito que fala, desse sujeito que está experienciando. Eu acho que também tem outra preocupação com essa ordem dos lugares. Tem as serras, tem Barra Mansa, tem Volta Redonda, tem esses lugares da infância. O que interessa nesses lugares não é apenas a experiência vivida ali, mas as experiências que me levaram até ali e o que é que das pessoas me moveu ali. Essa ideia do outro, ela me interessa muito, né? Em que medida o outro me afeta. Então, esses lugares que aparecem no livro, seja o leito do rio Faria Timbó, que é um rio de bom sucesso, é um rio que transborda, um rio que enche, o que me chama a atenção e o que faz com que esses lugares estejam presentes na minha poesia é também essa dimensão de alteridade. Em que medida esse outro como sujeito e outro como lugar me afetam. Não te assombram ciprestes nem as vestes da tarde límpida que declinava na cidade no inverno, dos teus queixumes, dos teus modos, de olhar o insossego ou a vista parcial das linhas, de modo que está detida no carbono, acendida o coração, frasco, para a paisagem ou migração do que é dureza, acrílico, encomendas e vozes que deixamos fixas noutras imagens, que julgamos motas e vão apenas ao encontro da mesma parte nossa, que mãe é e que nos sobra enquanto falta, e por isso não te assombram os sinos e as corolas sobre o corpo irremediável, porque danças no bosque a feitura das redes. E hoje ainda serás recebida pelos elos da outra margem, com cantos de esferas doces, uma ambrosia firme para os que chegam e partem, entre os galhos de julho, tanto de partidas e passagens. O que me interessa nesses lugares de passagem é muito mais esse olhar que vai acabar gerando uma outra ordem de experiências. Porque eu acho que
é possível ir ao encontro dessas singularidades que a gente vê transitando e que a gente vê sentado no banco e acaba se perguntando por que aquela pessoa está pensando, ou no que é que aquela pessoa está pensando, o que é que levou aquela moça a tomar aquele caminho, ou esse caminho hoje. Enfim, o que é que as pessoas pensam a respeito das coisas mais comuns. E acho que como pessoa que escreve, isso me interessa muito mais do que propriamente um lugar em que eu possa refletir acerca, sei lá, do que for. Então, o som das coisas, essa mobilidade, essa transição, esse caráter dinâmico mesmo das imagens, mas sobretudo das pessoas, é o que mais me chama a atenção e me leva a pensar também sobre as minhas questões, sobre os meus pontos nevrálgicos, sobre o que é poesia para mim, sobre o que é o mundo, sobre o que fazer das relações, e, enfim. Então, me interessa muito mais saber e estar, sobretudo, nesses lugares em que a gente pode ver o doméstico, em que a gente pode ver o sagrado se movimentando dentro desse caráter doméstico da vida, do cotidiano, enfim.